Vamos iniciar aqui, como dissemos, o nosso primeiro devocional do mês de maio, olhando aí para a questão da família, né? Nosso tema é a família e não se pode começar falando da família sem falar do casamento, né? Da união de um homem e de uma mulher, que então vai ser o início de tudo, daquilo que vem depois. Então, para o nosso primeiro devocional, eu queria ler com vocês um texto que nós não vamos ver em um dia só. Nós temos muita coisa para falar nele, então acredito que vários devocionais serão nesse texto aqui, tá bom? O primeiro versículo, então, que a gente vai ter aqui para a nossa devocional é Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A primeira coisa que eu gostaria de falar com a família nesse texto é da expressão que Deus usa, dizendo que nós, um homem e uma mulher, ao se casar, tornam-se uma só carne. Então há vários ensinamentos que o Senhor quer nos dar aqui a respeito disso. Mas o primeiro de tudo que eu queria que você entendesse é que essa é uma união diante de Deus. Deus decidiu que o casamento é quando uma mulher e um homem se tornam um diante de Deus. E nós vamos ver que a Bíblia segue vários e vários ensinamentos falando para nós a respeito do que é ser um diante de Deus. O que essa palavra se tornar um significa para nós. Então hoje a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que essa união é uma união de propósitos. Né? Quando você casa com uma pessoa, a primeira coisa que você precisa entender é que havia um propósito na sua vida quando solteiro e que esse propósito, talvez, quando solteiro, não deve existir mais. Ou seja, um propósito de uma vida única, um propósito egoísta. Exemplo, um solteiro, ele simplesmente um solteiro adulto, ele vai para onde ele quer, ele faz o que ele quer, ele sai, ele gasta o dinheiro da maneira como ele quer, ele entende as coisas da maneira como ele quer, ele resolve as coisas da maneira como ele quer, ele simplesmente toma atitudes de acordo com a sua própria cabeça, do jeito que ele quer. Então, quando uma pessoa se casa, a primeira coisa que essa pessoa precisa entender é que ela tem uma perca. Ela perde a sua, vamos dizer assim, o seu ego, a sua finalidade sozinha ou sozinho. Então, um homem, quando casa, ele não é mais chamado para andar sozinho. Uma mulher, quando casa, não é mais chamada para andar sozinha. Então, casar é abrir mão do egoísmo, é abrir mão da independência, é abrir mão de sonhos pessoais. Sim, casar é perda. É perder algumas coisas que a gente tinha quando solteiro e que a gente não vai ter mais. E casar é ganho. É ganhar um propósito novo que a gente não tinha quando era solteiro. Então, a primeira coisa que o casal precisa entender como família: você, homem, não pode ser egoísta, você, mulher, não pode ser egoísta. Você não pode mais pensar com uma cabeça sozinha. Os planos agora são divididos, porque eles precisam andar em comunhão, é preciso haver unidade nos propósitos. É preciso que marido e mulher entendam o que eles vão fazer daqui para frente. É preciso ver que uma mulher casada, ela tem uma posição agora dentro do lar. Um homem casado tem uma posição dentro do lar. E essa posição vai fazer com que eles trabalhem para o bem comum. Um bem comum agora é maior do que o bem individual. Então, casamento é abrir mão do individualismo. É abrir mão de, muitas vezes, como você pensa em resolver situações, porque você não vai resolver só a sua situação. Você agora precisa resolver a situação que depende da sua esposa ou seu marido. É, é, é deixar o individualismo de pensar como é que eu vou viver a minha vida, porque agora eu não tenho que viver mais a minha vida. Agora eu preciso viver a vida comum. A minha esposa precisa das minhas ações. O meu marido precisa das minhas ações. Então veja, casamento é quando duas pessoas que tinham conceitos, propósitos, sonhos, que queriam andar por caminhos sozinhos ou independentes, elas precisam entender que tudo isso, esse individualismo, não pode ser levado para o casamento. Então eu queria convidar você hoje a pensar o quanto o seu individualismo no casamento morreu. O quanto você conseguiu deixar para trás a sua vida pessoal, única, e incorporar na sua vida o seu cônjuge. Nas suas decisões agora, incorporar o cônjuge. Nos seus propósitos agora, incorporar o cônjuge. Nos seus sonhos agora, incorporar o cônjuge. Né? Muitos casamentos sofrem desgaste porque, às vezes, o casal, ao iniciar o casamento, vai para a vida dois sem saber o que eles querem viver a dois. Sem entender que agora o propósito de vida deles é dividida.
e que os sonhos agora precisam não ser mais sonhos separados, mas os sonhos precisam se unir para seguir o mesmo propósito. Então, eu já vi muitas vezes, infelizmente, casamento aonde uma pessoa, com a sua individualidade, sufoca a outra, porque ela não consegue olhar para o lado e perceber que o seu cônjuge, seja a esposa ou o marido, no caso, eles estão sofrendo porque eles estão eh, se matando para acompanhar o outro e o outro não olha para eles. E isso é horrível diante da união, diante do casamento. Então, há um propósito aqui desse texto que você e eu precisamos olhar, né, como casais. Aqueles que ainda não são casados, estão pensando em se casar, pense sobre isso. Você vai casar, você precisa dizer não a você. Você precisa entender que o seu indivíduo agora precisa morrer um pouco. Há coisas que são pertinentes a você, que a pessoa que vai casar com você não quer fazer, não quer participar disso. E você precisa ah, entender que isso provavelmente vai ser uma vontade sua que vai ter que ser morta, vai ser esquecida. Será que você está realmente preparado e você realmente entende que abrir mão daquilo que você quer ou daquilo que você faz parte da hora do casamento? Então, você que já casou e já está alguns anos casados, talvez décadas casado, será que a pessoa que está aí do teu lado, ela não está sofrendo porque você não consegue dividir e chamar ela para viver a vida com você e fazer não só mais uma vida única dos seus sonhos e propósitos, mas agora entender que os teus sonhos e propósitos, elas precisam ser os sonhos e propósitos do seu cônjuge, né? Eu queria pedir para você hoje pensar na morte do individual. Eu queria pedir para você hoje pensar o quanto você precisa negar a si mesmo para viver com outra pessoa. O quanto você está disposto a abrir mão para que aquela outra pessoa possa fazer parte da sua vida, profundamente fazer parte da sua vida, né? Então, você marido, você esposa, hoje o desafio é: pare um pouco, pense se você não está pensando mais numa vida individual do que numa vida a dois. Pare um pouco e pense se esse é um pecado que está trazendo consequências para o seu casamento. Reflita, ore. Acima de tudo, converse com o seu cônjuge. Pegue esse versículo, leia e diga: escuta, eu preciso conversar com você. Nós somos um diante de Deus. Porque além da ação de Deus em nos fazer um quando a gente casa, a partir dali tem a nossa ação para se manter um, porque agora nós nos casamos. Então há caminhos que você precisa abrir mão para que o outro faça parte da sua vida. Você está disposto? Você entende que esse é o propósito de Deus realmente para a sua vida? Você compreende que você precisa viver para que o teu cônjuge viva com você? Você precisa abrir mão daquilo que você é muitas vezes, porque agora você casou, porque agora você tem uma outra pessoa. Você já sentou com seu cônjuge e estabeleceu propósitos de Deus para a vida de vocês? O que vocês querem ser? O que vocês querem fazer? Aonde vocês vão estar daqui a 5 anos como casais? O que vocês querem desenvolver na vida de vocês a dois? O que vocês querem plantar juntos? Pense nisso. Casamento é quando dois são chamados para andar como uma só pessoa, um só propósito, uma só mente, um só coração, uma só fé. Se você conseguir colocar isso no seu casamento, eu quero te dizer que muitos problemas que você enfrenta no relacionamento serão sanados. E outros problemas nem chegarão a existir, porque você entendeu o que é viver sendo um só. Eu espero que essa palavra de Deus hoje te abençoe. Abençoe você, o seu cônjuge, a sua casa. Você que ainda não casou, que você reflita sobre isso. Se você está noivo, fale com o seu noivo, para que Deus possa, desde já, programar o coração de vocês, para que vocês tenham um casamento abençoado para a glória de Deus. Quero terminar orando por nós. Senhor, nós casamos, e quando casamos, o Senhor disse que não somos mais dois, somos um. E muitas vezes a individualidade, o egoísmo, que é fruto do pecado em nós, atrapalha a gente a viver aquilo que o Senhor quer, que a gente viva como casal. E eu oro para que os casais nesse momento, né, nesse encontro com esta palavra, possam refletir a respeito daquilo que ainda precisa morrer dentro deles, o individualismo e o egoísmo.
Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as nossas fraquezas, os nossos pecados, para que a gente possa viver uma vida conforme o propósito do Senhor. Abençoa cada casal, ó Deus, que está ouvindo essa palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Esse é o primeiro. Vamos aí continuando com os nossos devocionais nesse mês de maio, que é o mês da família. Deus cuide e abençoe da sua família. Em nome de Jesus. Um abraço.